de fogo. Amém? Tudo que nós já presenciamos até agora, talvez fosse até desnecessário o muito falar, por tudo que nós já ouvimos, por tudo que nós presenciamos aqui nessa noite. Na verdade, o que nós vimos vai muito além do arrebatamento. Nós estávamos, na verdade, diante do grande trono branco, depois da grande ressurreição dos mortos, onde todos comparecerão diante de Deus para dar conta da sua própria vida, para prestar contas com o juiz de toda a terra. E o tema da nossa mensagem é: chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Esse é o tema da nossa ministração. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos, e foram destituídos da glória de Deus. E em Romanos 6:23 diz que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabendo todos que somos pecadores, nascemos da semente de Adão, vendidos sobre o pecado, debaixo da ira de Deus, condenados, precisamos ouvir enquanto é tempo a mensagem do Evangelho. Precisamos abrir os nossos ouvidos, porque desde que o Novo Testamento se inicia com o ministério de João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele chama o povo e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus assume o ministério, lá em Mateus 4,17, Jesus também diz ao povo: arrependei-vos, porque está chegando até vós o reino dos céus. Depois da partida de Jesus, os discípulos assumem o ministério. Em Atos 2,38, Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Esta é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Esta é a mensagem de Deus enquanto há tempo. Esta é a mensagem de Deus enquanto há vida. Esta é a mensagem de Deus enquanto você ainda pode me escutar, enquanto você ainda pode me ouvir. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo, está chegando o dia da grande redenção. Está chegando o dia em que o Senhor voltará para trazer juízo sobre a terra. E o arrependimento, segundo Paulo, lá em 2 Coríntios 7,10, não é o remorso daqueles que hoje entram na igreja, até choram pelos seus pecados, mas amanhã voltam às mesmas práticas. O arrependimento é uma mudança de mente, o arrependimento é uma mudança de atitude, o arrependimento é uma mudança de caminho. Não adianta eu entrar aqui, ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, sentir até um remorso no meu coração, sentir uma dor no meu coração, e ao sair dessas portas, voltar tudo ao normal. A mensagem de Deus para nós é: arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Mude de vida ainda enquanto há tempo. Reconheça os seus pecados, reconheça as suas limitações, enquanto há tempo. E Jesus, ele nos ensinou quando ele esteve aqui na terra, em que não haveria salvação sem um novo nascimento. A Bíblia conta em João capítulo 3 que um homem fariseu, doutor da lei, chamado Nicodemos, foi ter a noite com Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se do céu não vier. O que eu faço para herdar a vida eterna? Irmãos, Nicodemos talvez fosse moralmente melhor do que todos nós que estamos aqui. Um homem altamente religioso, cumpria cabalmente a lei do Antigo Testamento. Um homem que não era trapaceiro, um homem que não era prostituto, um homem que não era adúltero, um homem íntegro, um homem reto, um homem que fazia as coisas conforme a lei mandava. Diferente até de muitos de nós, que nos dizemos cristãos e fazemos tudo errado. Nicodemos não fazia coisas que abominavam a Deus, mas quando ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus responde que era necessário nascer de novo. Talvez nós não compreendamos essa mensagem, e talvez achemos que poderemos entrar fazendo algumas coisas boas, como nós vimos aqui
com suas mãos cheias de obras, com suas mãos cheias de coisas boas que fizeram aqui na terra. Talvez você está aí me dizendo que você não mata, que você não rouba, que você é uma pessoa boa. Diante de Deus ninguém é. E a Bíblia diz em Isaías 64:6: até o que eu faço de bom diante da santidade dele é um trapo de imundícia. E o que eu preciso reconhecer é que eu preciso nascer da água e do Espírito. É que eu preciso, não é ser uma criatura reformada, mas eu preciso ser uma nova criação de Deus. Eu preciso nascer da água da palavra. Eu preciso nascer de Deus. Porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos enganados. Muitas vezes pertencemos a uma igreja. Estamos muitas vezes inseridos no contexto religioso. Mas será que nascemos de novo? Será que nós já alcançamos verdadeiramente a salvação? Será que temos uma nova vida? Será que temos um novo coração? Ninguém é bom diante de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. E por isso Jesus ele disse que nós precisamos nascer de novo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos nos dado? Lucas 19:43 diz: Jerusalém recusou o tempo da visitação de Deus. Haverá um tempo em que não tem mais tempo. Enquanto é dia, enquanto você está vivo, enquanto você pode me ouvir, aproveite o tempo da visitação de Deus. Aproveite o tempo em que Cristo salva o pecador pela sua graça, pela sua misericórdia. Aproveite o tempo em que você consegue ouvir a minha voz para alcançar a salvação da sua alma. Aproveite o tempo em que você está vivo. Aproveite o tempo da visitação de Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque um dia a oportunidade vai acabar. Um dia o tempo da visitação de Deus vai passar. E o que você tem feito com as oportunidades que Deus está te dando? E o que você tem feito com todas as vezes que você ouve a palavra de Deus? O que você tem feito com essa palavra? O que você tem feito com o Espírito de Deus, que tantas vezes tenta te convencer dos seus pecados, que tantas vezes tenta chamar você de volta para Deus? Mas Jesus ele disse em Lucas 17 e em Mateus 24 que os dias que antecederiam a volta do Filho do Homem seriam dias semelhantes aos dias de Noé e os dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, edificavam, até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que Ló e sua família saíram de Sodoma e não deram conta. Muitos serão pegos de surpresa, não apenas pela volta de Jesus, mas pela morte. E é por isso que Amós 4:12 diz: prepara-te, prepara-te, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós não temos domínio sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre o dia da nossa morte. Você não escolheu o dia de você nascer, nem tampouco pode escolher o dia que vai morrer. E nós muitas vezes achamos que vai dar tempo. Nós muitas vezes achamos que a nossa história será como aquele ladrão da cruz, que no último momento alcançou a vida eterna. Mas todos os dias pessoas morrem. Todos os dias as pessoas estão indo embora. E milhares e milhares e milhares estão atentando a passos largos para o inferno. Porque muitas vezes desperdiçaram a oportunidade. Porque a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração diferente da mensagem do Evangelho. É uma geração que muitas vezes até escuta, até compreende, mas é diferente, porque os seus projetos de vida estão acima da vontade de Deus. Eles estão ocupados, casando-se, dando-se em casamento, comprando, edificando, envolvidos com os prazeres deste mundo. Há uma indiferença terrível no coração do homem. Essa é a geração que antecederia a volta de Jesus. Uma geração apóstata, uma geração que abandonaria a fé, uma geração egoísta, uma geração avarenta, uma geração incrédula, que pensaria mais nos prazeres do que em Deus. Jó
jovem, você não tem controle sobre a sua vida. Quantos jovens amigos seus já partiu dessa vida e onde ele está hoje? Você pode me dizer? Será que ele alcançou a salvação? Será que ele no acidente dá tempo reconciliarmos com Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados? Aproveite o tempo em que o Senhor está nos dando para salvar as nossas vidas. E Jesus ele clama lá em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que adentram por ele, e apertado e estreito é o caminho que leva para a vida, e são poucos os que se acertam com ele. Se Jesus voltar hoje, se Jesus te chama hoje, para onde vai a tua alma? Você vai ouvir da boca dele: entra, bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É sério, Deus não está brincando. Você pode até brincar com Deus, mas Deus ele não brinca de ser Deus. Ele está falando sério na sua palavra, e nós muitas vezes achamos que ele está brincando. E se nós observarmos a Bíblia, se nós vasculharmos a Bíblia em Gálatas 5, em 1 Coríntios 6, em Apocalipse 21, 8, em Apocalipse 22, 15, o Senhor nos dá uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E você acha que você vai dar um jeitinho naquele dia? Você acha que aquele que está sentado no trono é corrupto como os juízes da terra? E ele diz que no seu reino não vão entrar os impuros, aqueles que cometem pecados sexuais. E nós estamos vendo no mundo hoje, são pessoas fornicando, prostituindo, fazendo sexo antes do casamento, como se fosse uma coisa normal. Não entra, os impuros não entram. E ele diz também em sua palavra que os idólatras não entram. Aquele que tem outros deuses no seu coração não entram. Aqueles que adoram imagem de escultura não entram. Aqueles que clamam a Maria não entram. Mas também aqueles que são crentes, que não adoram imagem, mas são avarentos, que a idolatria também não entra, porque amam o dinheiro. São idólatras da mesma forma. Aquele que idolatra o seu corpo é idólatra. Aquele que idolatra um filho, uma filha, é idólatra. E os idólatras não têm parte no reino de Deus. Também os adúlteros não entrarão. Aqueles que violam a santidade do seu casamento, do seu leito. E Jesus ele disse que adultério vai além de ser pego em flagrante. Se olharmos para uma mulher com intenção impura no nosso coração, já cometemos adultério com ela. E ele disse que ficarão de fora os efeminados, os sodomitas, os homossexuais. Apesar de dizer que o amor cobre tudo, e que Deus ama todos e tudo, é mentira. Ele diz que os homossexuais, se permanecerem na prática, não entram no seu reino. A Bíblia também diz que os ladrões, aqueles que roubam, a Bíblia também diz que os avarentos, os bêbados, os maldicentes, aqueles que andam falando mal da vida dos outros, e que muitas vezes andam com a Bíblia debaixo do braço, e que muitas vezes está dentro das nossas igrejas, mas é maldicente, é fofoqueiro, é linguarudo, vai para o inferno, não entra no reino do Cristo e de Deus. Lava a tua língua, conserta a tua boca. Não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água. Conserta a tua boca. Senão você pode fazer tudo certo e ficar de fora por conta da tua língua. A Bíblia diz que os covardes, em algumas traduções está tímidos. Sabe qual é essa classe aqui? A classe que entra na igreja, a classe que ouve o evangelho, a classe que sabe que o que nós estamos pregando é verdade, que Jesus voltará. Mas é covarde, não tem coragem de tomar uma decisão, de assumir um compromisso com Deus. Vai
ficar de fora. Não entre na cidade pelas portas. O que tem acabado com muita gente é a covardia de ter um testemunho público, de confessar publicamente que é de Cristo, de não ter vergonha da sua fé, de não se importar com as consequências. São covardes e covardes não entram. Incrédulos. Quem não crê, quando a gente não crê que ele vai voltar. Mas sabe por que eu tenho certeza que ele volta? Porque foi ele que disse na sua palavra que ele vai voltar. E tudo que ele disse que antecederia a sua volta está acontecendo. Mas também ele diz que os detestáveis, os abomináveis, os assassinos. E às vezes nós achamos que assassino é aquele que atira, que corta alguém com um facão e que mata alguém. Se você odiar seu irmão, você é assassino. O assassino não tem parte no reino de Deus. Não entra. Ouvirá da boca de Jesus: eu não te conheço. Ficarão de fora os feiticeiros, os bruxos, aqueles que vão em centros de macumba, aqueles que estão nos terreiros, vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Os curandeiros gospel, aqueles que estão dentro da igreja evangélica fazendo macumba, com cordãozinho para parar soluço, com rosa ungida, com óleo que tem mais poder que o nome de Jesus, não entra! Porque está sendo curandeiro do mesmo jeito. Pessoas que gostam de adivinhar o sexo da criança com garfo e faca, com colher. Toma cuidado. Estão dentro da igreja. E que faz um monte de feitiçaria gospel. Não entra. Diz a palavra de Deus que os mentirosos ficam de fora. Porque Deus não tem paternidade do mentiroso. Quem é mentiroso é filho do diabo e não de Deus. João 8,44. E a Bíblia diz que os cães, os imundos, não entrarão no reino de Deus. E é preciso escapar dessa geração. É preciso urgentemente salvar a tua alma. Salva a tua alma enquanto é tempo. Você está enganado dentro da igreja, jovem. Você que pensa que é salvo, você que pensa que vai para o céu porque nasceu dentro de uma igreja. Hebreus 9,27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Você que acostumou em missa de sétimo dia, ver velas acesas pela alma de alguém, foge, porque é mentira do diabo. Depois da morte segue-se o juízo. E não tem oração, não tem vela, não tem choro de familiar. O destino está selado. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto a vida, a oportunidade. E é por isso que o diabo ilude muita gente. Você sabe quando é que você vai morrer? Todos nós temos uma senha, só não sabemos o número. E sabe qual é a maior tentação que nós cometemos com Deus? Eu vou me converter, eu vou reconciliar, eu vou fazer uma aliança com Deus, mas se eu vou fazer um dia, será que vai dar tempo? Depois da morte segue-se o juízo. Não creia no espiritismo que diz que você vai voltar reencarnado, é mentira do diabo. A Bíblia não fala de reencarnação, ela fala de ressurreição. Onde é que você vai estar? Ao homem está ordenado morrer uma única vez. E depois disso segue-se o juízo. Preste atenção, meus irmãos. Romanos 14, versículo 10. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, para cada um dar conta de si mesmo a Deus. Tem muita gente preocupada com a vida dos outros. Tem gente que não se converte por conta do testemunho dos outros. Eu quero te dizer que o mau testemunho dos outros não vai te justificar diante do tribunal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Porque nós temos uma mania. Talvez você que nos visita já pensou isso várias vezes. Ser crente igual fulano. Quem é tu que julga o servo alheio? Quem és tu para ser constituído como juiz? Você e eu, nós compareceremos diante do tribunal de Deus.
Eu não vou dar conta da minha esposa, eu vou dar conta de mim mesmo. E como está a sua vida? Você acha que o erro dos outros vai justificar os seus? Você acha que Deus vai te tomar por inocente? Você vai aparecer lá. Querendo ou não, você vai receber uma intimação depois da morte. Queira Deus que seja entregue por um anjo. Compareça para receber o seu galardão. Tomara que não seja por um demônio. Compareça para receber a sua sentença de condenação. Mas todos nós precisamos ter consciência de que nós vamos comparecer lá. E uma das coisas mais lindas é a imortalidade da alma. Tira todas as injustiças da terra. Porque tem gente que faz o mal e vive bem. Tem gente que faz o mal e morre até com longos dias. Mas a imortalidade da alma é justiça de Deus. Porque mesmo passando impune na terra, um dia vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Você acha que você vai dar conta de ser um efeminado bonzinho? Um adúltero bonzinho? Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E o texto que nós lemos diz que viu um grande trono branco. É grande, cabe todos os moradores da terra. E é branco, o que revela a santidade e a justiça de Deus. Nesse grande dia não haverá suborno, não haverá intercessões, não haverá apelos, não haverá lugar para arrependimento. É só para receber a sentença. Não tem como recorrer em segunda instância. Não tem STF lá no céu. Não tem como recorrer. Não tem como chorar. Não tem como acontecer mais um apelo de uma igreja para que você aceite Jesus, para que você mude de vida. Lá não vai haver mais nada. Porque lá opera a justiça de Deus, a santidade de Deus justo. Porque nós pregamos apenas a metade da mensagem. Nós falamos apenas do amor de Deus. Mas onde está sentado o Deus de amor, também está sentado o Deus da justiça. Ele não pode fazer vistas grossas para o pecado, porque Ele é santo. Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Ele é justo, fiel e verdadeiro. E não há injustiça no seu juízo. Quem entrar no céu é porque tinha que ir para o céu. Não foi para o suborno, não foi para o choro naquele dia. Mas a sentença for dada, ela é irrevogável. A sentença de Deus é irrevogável. E diz que nesse dia fugiram a terra e o céu e não achou lugar para eles. A terra e o céu foi queimada, consumida pela santidade de Deus, porque estava contaminada pelo pecado. Não podia comparecer diante do tribunal, ela teve que ser queimada, porque estava manchada pelo pecado da humanidade e não teve coragem de olhar para o Deus Todo-Poderoso. Imagine a justiça, imagine a santidade. Lembra quando Moisés estava batendo um papo com ele? E que Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Lembra que Deus disse para Moisés: ninguém pode ver a minha face e viver. Imagine Deus irado. Imagine Deus no dia do juízo. Imagine Deus no dia da sua vingança. Imagine no dia que Ele virá pisar na cara da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem escapará? O céu e a terra fugiram, foram consumidos pela santidade de Deus. Nós vamos estar diante desse Deus. Olha o que diz João 12:48, precisa abrir sua Bíblia. Quem me rejeita, olha o que Jesus está dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Esse livro é eterno, ele vai estar lá. E Ele vai te julgar. Ele vai me julgar. Se nós rejeitarmos a palavra de Cristo, a própria palavra que Ele tem pregado, vai nos julgar. E quantas vezes rejeitamos? Quantas vezes não damos crédito? Quantas vezes achamos que é com o nosso vizinho da direita ou o vizinho da esquerda?
Quantas vezes somos mestres e temos um tribunal no coração para julgar a vida das pessoas? Cada um dará conta de si mesmo, ó Deus. Para de olhar para a vida das pessoas. Para de olhar para o mau testemunho das pessoas. Jesus será o grande juiz daquele dia. João 5:22 diz que ele tem autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Porque não haverá desculpa diante dele, porque ele viveu como um homem. Ele conhece as limitações do homem. Ele conhece a fragilidade do homem. Ele sabe o que nós passamos. E ele venceu a carne. Ele venceu o mundo. Mas observe bem. Atos 17:31. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de Cristo. É com justiça. Não vai ser com corrupção. É com justiça. Não é como o tribunal humano, não é como o tribunal deste mundo, que nos apela para ir para o STF ou nos apela para ir para outro lugar. Nesse dia, não. É com justo juízo. E Jesus, o grande juiz, ele não será mais advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele intercede por nós. Mas no dia do grande juízo, ele vai ser o juiz que vai nos julgar. Observe quando João viu Jesus no Apocalipse. Vocês lembram onde é que estava o cinturão dele? Não estava na cintura, estava no peito. Não terá mais misericórdia. Não é um cinturão mais de pai. É um cinturão de juiz. É um cinturão daquele que é justo para julgar as nossas vidas. Não haverá mais oportunidade. Não haverá mais oportunidade. Porque lá em Filipenses 2:7-11 diz: porque diante de Cristo se dobrará todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os anjos do céu confessarão, os homens da terra confessarão, e o diabo e seus demônios confessarão. Os homens poderosos deste mundo terão que se dobrar. Você vai ver Barack Obama. Você vai ver Saddam Hussein. Você vai ver os homens que governaram este mundo dobrando o joelho à força e dizendo: tu és Senhor, para a glória de Deus Pai. Vão ter que se dobrar. Mas receberão a sentença: aparta-te de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Porque no dia que você tinha que dobrar o joelho na terra, você não dobrou. No dia que você tinha que me reconhecer como seu Senhor e Salvador, você não reconheceu. Continue trocando ele por namorado, por namorado. Continue trocando ele por momentos de prazer. E você vai ver o que você vai escutar naquele grandioso dia. Ninguém será tomado por inocente. Aí você pode dizer: mas e quem nunca estudou o Evangelho? Vai ser julgado pela lei moral que Deus colocou em seu coração e pela natureza, por aquilo que Deus criou. Portanto, és indesculpável, segundo Paulo. E os judeus pela lei de Moisés, e nós pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus não vai tomar ninguém por inocente, porque naquele dia abrirão livros que vai mostrar todas as minhas obras. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A minha vida, a sua vida, está escrita nos livros do céu. Livro das memórias, livro da consciência. Que vergonha vai ser para nós. Quando mundo aparecer diante do trono, até mesmo os salvos. Quando Jesus abrir a nossa consciência, no livro da nossa memória, e mostrar os nossos pecados, os nossos erros, coisas que estavam ocultas no nosso coração, vai ser mostrado diante de todos. Vai ser uma vergonha para nós. Mas para aqueles que confessaram a Jesus, não vai ser para condenação, vai ser para adorar mais ainda a Deus pela salvação eterna, pelo merecimento. Mas Ele vai abrir os livros. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Já estou encerrando. É que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós fazemos na terra. Só que depois do juízo,
tudo será lembrado. Agora imagine vocês, prestem atenção. Uma pessoa que ouviu da boca de Jesus: eu nunca te conheço, aparta-te de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Passar a eternidade todinha consciente dos seus erros, sentindo remorso, e não terá mais uma oportunidade. Agora, olhe bastante com atenção nos meus olhos. Imagine quem passou a vida toda dentro da igreja, e que ouviu o Evangelho, e que ouviu a palavra, e não mudou o seu coração, não mudou a sua vida, não lavou as suas vestes, não regenerou, não houve arrependimento. Imagine você no inferno, na escuridão, em dessas trevas, lembrando dessa palavra de hoje. A sua consciência ficará permanente, e o remorso vai ser o castigo mais cruel no corpo do condenado. Eu poderia ter sido salvo, eu poderia ter aceitado Jesus, eu poderia ter ouvido que os incrédulos, que os abomináveis, que os homossexuais, que os ladrões, que os adúlteros, que os fofoqueiros não iam entrar, e eu não dei crédito. E o que dói é que a eternidade não tem fim. Por toda a eternidade, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca dorme. Dá até medo de ver esses meninos fazendo essa apresentação aqui, mas eles são pessoas boas que estão apenas fazendo um papel. Imagine você de cara com um Satanás e todos os demônios do inferno, atormentando com gritos insuportáveis de terror o seu ouvido. Isso não vai acabar. Depois que passar 100 anos, não vai acabar. Depois que passar 2 bilhões de anos, não vai acabar. É lá que você quer passar a eternidade. É lá que você quer passar a sua vida inteira. Imagine que esteve na igreja. Imagine que nasceu no Evangelho, mas nunca nasceu de novo. Mas nunca teve um arrependimento genuíno no seu coração. Que nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O reloginho do inferno, cada tic-tac é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. As pessoas vão conhecer as outras, só que ficarão em jaulas e trevas. O inferno não foi preparado para o homem, mas para o diabo, mas para todos aqueles que não deram crédito ao Evangelho de Cristo. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos, Jesus disse que seriam poucos, muitos naquele dia dizem: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz muitos milagres. E ouvirão abertamente da minha boca: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Lembra das virgens? As 10 eram virgens. As 5 não eram prudentes, não vigiaram, não guardaram azeite, não se santificaram. E quando elas bateram na porta, o noivo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que nós vamos ouvir naquele dia? O que nós vamos ouvir naquele dia? Nosso coração está tão duro, está tão empedernido. E nós temos consciência que nós vamos morrer. Nós temos consciência que esse é o caminho. Mas o nosso coração está tão endurecido, tão indiferente. Deus disse assim ao meu coração: eles vão compreender. Lucas capítulo 10, versículo 20, vai ser nesse dia. Sabe o que diz em Lucas 10, 20? Você sabe o que diz em Lucas 10, 20? Alegrai-vos. Não porque os espíritos maus se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eles vão compreender isso naquele dia. Fuja, escapa-te das novelas, dos Big Brothers, da pornografia na internet. Escapa-te! Foi assim que os anjos disseram para Ló. Eles chegaram em Sodoma e disseram: Ló, Deus vai destruir Sodoma. Tenha
tenha pressa, escapa-te daqui. É isso que o Espírito de Deus está dizendo à igreja, a você que está aqui hoje: escapa-te da condenação do inferno. Já está posto a raiz, o machado na raiz da árvore. O dia está chegando. O grande dia está chegando. Conheça Jesus hoje, para que Ele te reconheça naquele grande dia. Sabe por que Jesus vai dizer: eu não te conheço? Porque nós não queremos conhecer Ele aqui. Você acha que Ele está brincando com as suas palavras? Não está. Deus não está brincando. Seja santo, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Sem pureza de coração ninguém vai ver Deus. Sem abrir mão dos prazeres deste mundo ninguém vai ver Deus. Enquanto há vida, há esperança. Se Deus te fez permanecer vivo até hoje, é porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele está me dando mais uma oportunidade. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te trouxe aqui. Porque você não é nada. Eu não sou nada. A Bíblia diz que nós somos um caco entre outros cacos de barro. A Bíblia diz que nós somos como uma flor da erva que está bonita de manhã e à tarde seca-se. Nós somos como um orvalho que vem e tão cedo se dissipa. Você não é nada. Você não tem nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu. A sua vida para estar aqui hoje, o fôlego para você estar aqui hoje, foi Deus que te deu. A oportunidade de você estar aqui hoje, foi Deus que te deu. E se Ele voltar para você hoje, se Ele te chamar hoje, o que você vai dizer para Ele? Desculpas, 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 mais desculpas. O trono é branco, é de justiça, é de santidade. É um Deus que não se pode enganar. É um Deus verdadeiro. É um Deus que está dizendo para essa geração perversa: arrependam-se enquanto há tempo. Foi um Deus que fez questão de preservar essa palavra para chegar na minha mão, para chegar na sua mão, dizendo de Gênesis, Apocalipse: arrependam-se. Não fique pensando que você vai ter uma outra oportunidade. Você não sabe. Você é jovem, adolescente, não pense. Você não sabe do dia de amanhã. Não pense que vai dar tempo você se libertar dos seus vícios. Não pense que vai dar tempo você concluir os seus projetos de vida. Talvez não dê tempo. E o que nós vimos aqui é real. Morreu Lázaro, o mendigo, e morreu o rico. E Lázaro foi transportado para o seio de Abraão. E o rico estava em tormentos. E lá em tormentos ele pediu a Abraão para que molhasse apenas a ponta do dedo de Lázaro e colocasse na sua língua para aliviar o seu sofrimento. Mas Abraão disse: há um abismo enorme entre nós e vós. De sorte que quem está no inferno não pode passar para cá, e quem está cá não pode passar para o inferno. Você é idólatra, deixa a idolatria. Você é efeminado, deixa o homossexualismo. Você é adúltero, deixa o adultério. Você é mentiroso, deixa a mentira. Você é impuro, deixa a impureza. Porque você não sabe que hora o Filho do Homem virá. Mas não sabe você que hora Ele vai voltar. Que nós possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Aproveitar o amor que está sendo dispensado, a graça que está sendo dispensada nas nossas vidas. Naquele dia não vai ter mais choro de arrependimento, não tem mais lugar. Naquele dia não vai ter mais como ouvir uma prego, uma mensagem. Não vai ter quem interceda por nós. Não fica pensando você que tem a crença católica que Maria vai fazer alguma coisa por você, ela também vai aparecer diante do tribunal para ser julgada, para receber o seu galardão. Todos nós vamos comparecer. O que você vai apresentar para Ele?
poder te chamar pelo teu nome, um por um será julgado. Mas se eu fosse julgado por igreja, muitos ficariam debaixo da saia da mãe, seguro na barra da calça do pai, seguro na mão de um irmão, mas não vai ser um julgamento por igreja. Vai ser um por um. Todos vão comparecer diante do tribunal, recebendo uma sentença irrevogável. Entra bendito do meu Pai, ou aparta-te de mim para o fogo eterno. O que você quer escutar naquele dia? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que você quer ouvir naquele dia? Quais são as palavras que você quer ouvir da boca de Jesus? Não fique pensando que o seu título de evangélico vai te salvar. Não fique pensando que a sua carteirinha de membro vai levar você para o céu. Aquele que não nascer de novo não entra. Aquele que não entrar pela porta estreita não entra. Aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não entra. Eu quero dizer uma coisa para você. Orgulhoso, Deus não precisa de você. Se você não aceitá-lo, se você não se converter, problema seu. Porque ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar lá no trono. E um dia ele vai te julgar de qualquer forma, querendo você ou não. Você vai ter que comparecer. Eu vou ter que comparecer. Vamos colocar de pé.